Seja bem-vindo e bem-vinda novamente. O assunto aqui é sempre relacionado à psicanálise, à psicologia, à filosofia, também à psiquiatria. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um mecanismo de defesa, onde o Dr. Freud, em um livro do ano de 1925, chamou a negação. Vamos falar sobre negação. E negação, segundo o Dr. Freud, tem dois sentidos principais. Um é como o mecanismo de defesa, e o segundo é no discurso e na análise. Fica comigo aqui até o final, porque é de extrema relevância para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. Porque hoje, na psicanálise e na psicologia, o maior desafio é fazer o paciente compreender e entender, a encarar a sua realidade de frente para mudar a trajetória da sua própria vida. Pois uma pequena mudança na trajetória de vida já é o suficiente para gerar ou para causar uma crise interna. Vamos à leitura. Na psicanálise, a negação ou denegação tem dois sentidos principais. É um mecanismo de defesa inconsciente que o sujeito recusa a realidade de um desejo ou vivência dolorosa. É uma ferramenta clínica onde um paciente revela uma verdade inconsciente ao expressar que algo não aconteceu. Vamos falar da negação como o mecanismo de defesa. O ego utiliza a negação para proteger a mente de sentimentos, pensamentos ou eventos externos insuportáveis. Em vez de aceitar uma realidade dolorosa, o indivíduo simplesmente age ou acredita que ela não existe. Vamos falar de alguns exemplos. Muito comum, isso acontece todos os dias, é o luto. Uma pessoa que perde um ente querido age como se ela ainda estivesse viva, recusando-se a aceitar a perda. Tem também os conflitos. Olha só, alguém que tem um problema grave com álcool, existe que bebe socialmente e não tem nenhum vício. Agora, o mecanismo de defesa no discurso e na análise. A negação de 1925. Em seu famoso texto de 1925, A Negação, Freud descreve um fenômeno curioso no consultório. Muitas vezes, o paciente traz um conteúdo reprimido à consciência, mas o acompanha de uma negativa. Por exemplo, durante a sessão, o paciente diz: no meu sonho não era a minha mãe. Para a psicanálise, o não na fala do paciente não deve ser tomado ao pé da letra. Trata-se de uma estratégia do inconsciente para conseguir verbalizar a ideia. É como se o ego dissesse: eu admito
que essa ideia me ocorreu, mas me recuso a aceitar que ela seja verdade. Você consegue compreender o significado da negação? É isso. Para Freud, o não é o substituto intelectual da repressão. Isso leva à famosa regra clínica. Quando um paciente nega veemente algo que parece improvável, é muito provável que ele esteja confessando uma verdade oculta sobre si mesmo. Esta é a negação. Ainda continuando com a leitura do texto, a negação é um mecanismo de defesa inconsciente, onde o sujeito expressa um desejo, um pensamento ou um sentimento recalcado, mas adiciona uma negação para torná-lo consciente, permitindo a emergência da verdade sobre a forma de não é isso. Aspectos da negação. A formação do inconsciente. Diferentemente da mentira consciente, a denegação funciona abaixo da consciência. É quando o paciente diz: eu não estava pensando em X, quando na verdade o conteúdo X está tentando emergir do recalque. Um outro ponto muito importante a ser também observado é o juízo de valor e existência. Freud aponta a negação é o meio pelo qual o sujeito admite um conteúdo recalcado, enquanto ainda se protege da dor que ele causaria. Juízo de valor é o prazer, desprazer. E tem também o não como afirmação. A frase não é minha mãe, no sonho, por exemplo, é lida pelo analista como uma afirmação. É minha mãe. A psicanálise é assim que funciona. A negação, tudo começa a inverter. Porque estamos falando da negação. E qual é a diferenciação? Olha só. No recalcamento, o conteúdo é expulso da consciência. Agora, a negação, o conteúdo chega à consciência, mas é negado. E tem também a flora-clusão, a rejeição radical de um dado da realidade e a conexão com a realidade. O bebê aprende a diferenciar o que é prazeroso do que é desprazeroso, o que pavimenta o caminho para a negação como forma de lidar com a realidade. E o tempo todo falamos da realidade. E o doutor Sigmund Freud também, em última análise, ele deixa muito claro: nada muda enquanto você não mudar.